Aleluia. Escuta isso. Pode baixar um pouquinho aí se estiver alto. O livro de Apocalipse é um livro de revelação. É o último livro que está na Bíblia. E existe um versículo lá que João, ele teve uma visão. Ele foi arrebatado ao terceiro céu, que assim a gente chama. Deve ser um lugar lindo, maravilhoso, pelo pouco que a Bíblia nos mostra. E ele diz que lá naquele lugar, exatamente Apocalipse 22, versículo 12, ele estava tendo uma visão e ele ouviu a voz de Jesus, já sentado do trono de Deus, dizendo mais ou menos assim: eis que eu vou voltar em breve. A minha recompensa, ela está comigo. Na realidade ele diz, aquilo que eu vou entregar está comigo, eu vou dar para cada um de vocês. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Existe algo separado para você, sabia? Eu não sei o que você tem vivido na sua vida, as lutas que você tem enfrentado, mas Deus sabe. E tudo o que você tem vivido e tem passado, Deus tem contabilizado. E Ele diz o seguinte, que é base daquilo que a gente vai pregar o mês inteiro, para que entre o Rei da Glória. Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o último, eu sou o início e o fim. Felizes são aqueles que lavam as suas vestes, e assim esses terão direito de entrar pela porta da cidade e comer novamente do fruto da árvore. Ei, eu quero te dizer uma coisa: se alegra porque existe algo te esperando. Alegra o teu coração que existe uma promessa magnífica de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ele conhece o meu, Ele conhece o teu coração, meu irmão. Então se prepara, que coisas grandes, maravilhosas estão preparados para aqueles que amam a Cristo. Ei, se você adora, eu quero que você engrandeça. Diga que Ele é santo, que Ele é bom, que Ele é maravilhoso. Bendito Senhor Jesus, glória nós te damos. Este lugar é teu. Seja bem-vindo, Espírito Santo, sobre este ambiente. Seja bem-vindo sobre as nossas vidas. E que verdadeiramente nós possamos contemplar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor é digno de ser chamado de Rei da Glória. Sabe, quando Deus estava iria libertar o povo de Israel do Egito, Ele levantou um homem que era pesado de língua e disse também o seguinte para ele: Moisés, você vai levantar em meu nome. E Moisés questionou e disse: mas para Faraó, quem eu vou dizer? No nome de quem que eu estou indo? Ele falou: você só vai dizer o seguinte: o eu sou está te enviando. Eu sou é a plenitude de tudo. É o alfa, é o ômega, é o princípio, é o meio. É Ele, meu irmão, que conhece o meu e o seu coração. É Ele quem vai fazer todas as coisas na minha vida e na sua vida. Confia, acredita, porque você não serve um Deus que é uma estátua. Você não serve um Deus que está parado, mas você serve um Deus que é vivo, que é maravilhoso e que além de tudo entregou aquilo que Ele tinha de mais precioso para mim e para você. E eu acho que tudo isso que eu falei para você, o que a gente pode fazer para Deus agora é dar a nossa melhor e maior salva de palmas, engrandecendo o nome dEle, dizendo que Ele é santo, que a glória é dEle, que o poder é dEle, que esse ambiente é dEle, que o meu coração é dEle, que a tua casa é dEle, a tua família é dEle, as nossas vidas são dEle. Jesus, Tu és o Rei da glória, da glória, da glória. Aleluias. Eita glória, como é bom, Jesus, te adorar. Meu irmão,
Se você quiser, cumprimenta essa pessoa que está do seu lado, seja para ela, seja bem-vindo. E pode tomar o seu assento, ficar à vontade. Vitor, parabéns, meninas, parabéns. Vocês são demais. Fica comigo. Tamo junto. 30 minutinhos de palavra. Tempo profético da parte de Deus para nós aqui. Ah, como é bom, hein? Que tema maravilhoso. Você está feliz, meu irmão? Aleluia. Se não está, agora tem motivo para ficar. Se não estava, agora tem motivo para ficar. Ah, pastor, minha vida está tão difícil. É tanta luta, é tanto sofrimento, é tanta batalha. Meu irmão, se você conhecesse o final da história, você estaria dando risada agora sozinho. Deus tem muito mais para mim e para você. Eu e você só precisamos acreditar e ter fé, assim como a pastora Evelyn. Ela disse no começo da ministração, eu não sei se a Jéssica conseguiu fazer, os meninos me sinalizam aí, os teminhas lá, eu pedi para ela, mandei, chegou alguma coisa aí? Tem? Ah, é um ok, se fosse não, faria assim, maravilha então. Gente, que bom estar aqui com vocês mais um dia, mais um culto, eu fico muito feliz. E eu tenho certeza que esse mês também, todinho de dezembro, Deus ele vai falar aos nossos corações e vai trazer palavras reveladoras para que a gente possa viver tudo aquilo que Ele tem para nós, o sobrenatural de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos confiar e acreditar que Deus tem sempre um plano melhor para cada um de nós. E essa noite em especial eu queria falar com você sobre planos, sobre isso mesmo. O final do ano está chegando aí. Na realidade nós já estamos em dezembro, falta praticamente 20 dias para acabar o ano. E já vamos iniciar mais um ano, glória a Deus por isso, 2024 está aí, né? E vai ser um ano profético, meu irmão. E eu vou dizer algo para o teu coração, já começa profetizando na sua vida. Vai ser o melhor ano da minha vida. Eu vou conquistar aquilo que eu tenho sonhado, eu vou viver aquilo que eu quero viver. Deus está comigo, está no controle de todas as coisas. Eu estou alinhado ao plano dele, né? Você já tem que entrar assim. Pastor, mas eu não enxergo nada. Você não precisa enxergar, você precisa acreditar. Enxergar ninguém acredita, né? Enxergar ninguém enxerga. O que nós precisamos é acreditar, é viver. O que você quer viver em 2024? Já começou a se planejar aí? Né? Planeja, diga para Deus os seus sonhos, conte para Ele tudo aquilo que você quer viver em nome de Jesus, amém? E eu quero falar com você sobre planos, sim. E eu dei um tema meio que para essa ministração que é mais ou menos assim: enquanto nós planejamos o possível, se tiver aí, os meninos puderem colocar, Deus nos prepara para viver o impossível. Da hora, Adriano, enquanto você planeja aquilo que é possível e natural aos teus olhos, Deus está falando, ô meu filho, eu estou planejando algo muito maior para você, muito mais grande, muito mais magnífico. E é isso que nós temos que ter no nosso coração, porque é a grande verdade que nós planejamos, nós temos sonhos, pensamentos, mas Deus tem coisas muito maiores para nós. Eu fico imaginando João nessa visão que ele teve de Deus, quando ele estava lá, ele viu coisas, meu irmão, que ninguém viu. É interessante, né? Você tentar criar algo que você não viu, você não consegue, né? E às vezes, né, não está formado no seu pensamento ainda, mas Deus tem planos gigantescos para a sua vida, coisa que você nem imagina, coisa que você nunca viveu. Você vai viver para a honra e para a glória dEle, você vai ter testemunho de tudo que Ele tem feito na sua vida. Você vai falar, meu Deus, como que eu estou vivendo tudo isso? Não era para mim, mas o Senhor vai te dar, porque Ele tem como filho, filha amada e querida. Os meus planos são naturais, Armandinhos, mas os planos de Deus são sobrenaturais. Eles vão além do impossível. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9, o seguinte: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são bem mais altos que os seus pensamentos. Ei,
Ah, meu irmão, prepara a tua alma e o teu espírito, porque é aquilo que Deus tem para você. Você vai viver, você vai dar glória, você vai dar aleluia, você vai falar, meu Deus, que maravilha. Pastor, por que você tem tanta convicção e certeza disso? Por vários motivos. Porque Deus tem feito tanta coisa na minha vida que eu falo, meu Deus do céu, a minha capacidade humana não seria nem capaz de viver tudo isso. Quer um exemplo? O pastor Michel pregar numa igreja. Jesus. Rafael, fala você, o que Deus tem feito, Cíntia, Vitor, pregar para milhares de jovens, da onde Deus te tirou, quem você era, o que você fazia na sua vida. Aí Deus fala assim, vou pegar esse magrelinho aí, vou dar um sacode nele assim, tirar a poeira, e vai lá cuidar dos meus filhos, cada um de nós. Fabião, quem você era, meu? Olha o que você está vivendo. Se você descobrisse o final da história, Fábio, você estaria dando risada à toa agora. Porque Deus tem muito mais para nós. E aí, por que você fala mais disso, pastor? Porque a Bíblia está recheada de pessoas que eram improváveis, Jefferson, e viraram pessoas extraordinárias, porque a glória de Deus se manifestou sobre eles. E um deles é José. E eu gosto muito da história de José, porque José, a Bíblia fala, e a pastora Evelyn até falou, que ele era o sonhador, né? Sim, ele tem o título de sonhador, porque aquilo que ele sonhava, tadinho, ele contava para todo mundo, né? Eu acho que José era bem, qual que seria a palavra que eu poderia usar para ele assim? Puro de coração, não tinha maldade. Sabe aquela pessoa, Alan, que tipo assim, acontece alguma coisa bem bacana e sai contando para todo mundo? Puxa, aumentou meu salário, estou feliz, fui promovido. Ele era assim, José, né? E a Bíblia diz que com 17 anos de idade, tem jovem aí? Levanta a mão. Então é para você. 17 anos de idade, José já tinha uma intimidade sobrenatural com Deus. Por que você fala isso com tanta convicção, pastor? Porque José recebeu um sonho, em sonho, uma revelação que Deus ia fazer na vida dele. Algo que ele não poderia esperar. Por mais que José tinha vindo de uma linhagem de sacerdotes, de homens que viviam ali com intimidade com Deus, José era um de vários irmãos. A Bíblia diz que ele era o mais querido, mas era um de vários, e tinha tudo para dar errado. Mas pela intimidade que ele tinha com Deus, pelo relacionamento que ele tinha com Deus, ele viveu o impossível que qualquer pessoa poderia viver. E nós vamos acompanhar aqui na história dele, porque do mesmo jeito que essa história trouxe revelações para a minha vida, me fazer enxergar que Deus tem algo muito maior para mim, Ele também vai fazer você enxergar que existem coisas muito maiores para você, meu irmão. O que você precisa agora, nesse momento, nesse tempo, é acreditar que Deus vai fazer o impossível com aquilo que você tem. Creia nisso, porque Ele é o Rei da Glória. Ah, pastor, mas por que Deus faz tudo isso, pastora Evelyn? Porque Ele é bonzinho demais? Por que Deus manifesta a sua glória em nós? Por que Deus realiza tudo isso em nós? Para a honra e para a glória dEle. Porque Ele me ama e te ama. E é por isso, e vai acontecer coisas sobrenaturais na sua vida, que você vai subir nesse altar e vai falar, aquele dia o pastor pregou e ele falou que algo que eu nunca esperava iria acontecer, e aconteceu, e eu estou dando testemunho, porque a gente serve um Deus que é vivo, e conhece, e tem os pensamentos muito maiores do que os nossos. Olha só, nós temos planos, grava isso no teu coração. Mas Deus tem propósito. Nós temos planos, mas Deus tem propósito. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus quer fazer. Primeiro porque a nossa visão ela é limitada ao tempo. Nós só conseguimos enxergar o agora, meu irmão. Infelizmente eu e você não temos superpoder para enxergar o amanhã, mas Deus ele já conhece o teu futuro. Deus ele conhece o que vai ser da tua vida. Deus ele sabe e vê muito mais além. Segundo, porque os pensamentos de Deus são muito maiores que o nosso. Gênesis 37 conta a história de José. Alguns conhecem, como eu disse, a história de José como sonhador. Eu costumo dizer que José era aquele homem que tinha intimidade com Deus, e por isso que ele viveu tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. José era um menino
com 17 anos, cheio de sonhos, que contou ali a sua história para os seus irmãos. Eu imagino que você conhece essa história, não preciso ficar repetindo. E aí quando ele acaba contando para o seu irmão, desperta a ira nos seus irmãos, o sonho dele. Os irmãos ficam muito irritados, porque achavam que ele era o dodóizinho do papai, alguma coisa do tipo. Você pode ler tudo lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37, é uma história linda, poderosa, vai até os 50, demora, mas é show de bola, aconselho você a ler. E aí quando ele conta para os irmãos deles, o que os irmãos deles fazem? Esse moleque está achando que ele vai ser o melhor entre nós. E aquilo que José estava contando para os irmãos dele, meu irmão, não era para que ele se vangloriasse de alguma coisa, dizendo assim: olha, escuta aqui, o sonho que Deus me deu é para que vocês sejam submissos a mim, e eu vou ser melhor que vocês. Ele também não entendia muito bem por que Deus estava dando aquele sonho, até porque o sonho foi um sonho meio confuso. Falava de espiga que subia, e as outras espigas caíam, tal, né? E a espiga dele ficava de pé, e aí falava: e aí, meu, você é o cara e nós não somos, tal. Só que Deus estava querendo dizer para todos eles que ia acontecer algo muito terrível lá na frente, mas através da vida de José, toda a nação de Israel seria abençoada. Então Deus estava dando uma revelação ali para José, que às vezes o tadinho nem ele sabia, mas estava dizendo para todo mundo: escuta, o que vai acontecer eu já planejei lá na frente. Mas por os irmãos não saber, o que eles fazem? Pegam José, ficam com raiva dele, tacam no buraco, José cai no buraco, aí vendem José como escravo, né? E aí Jesus vai preso como escravo, e aí conta a história de José, que eu vou resumir para que você entenda. José, ele chega num lugar por ele ser uma pessoa diferente, porque assim, não é diferente, preste atenção no que eu vou te dizer, não é ser diferente na roupa que veste, não é ser diferente fisicamente. José, ele era diferente porque ele tinha a presença do Espírito Santo. Aprende algo na sua vida a partir de hoje. Busque estar do lado da presença do Espírito Santo, porque se você tiver a presença do Espírito Santo, você se destaca em qualquer lugar. Sexta-feira, no culto de jovens, eu preguei sobre: perca tudo na sua vida, mas não perca a presença. Oi? Alguém me corrigiu? Foi sexta? Foi sábado? Enfim. Aí, o que acontece, meu irmão? Por que José se destacava onde ele estava? Porque a presença de Deus estava com ele. Sabe o que acontece? Nós precisamos entender que nós somos diferentes, não porque nós somos bons, ou porque nós somos merecedores, ou entendemos de alguma coisa. É porque a graça e a presença de Deus está sobre as nossas vidas. A graça de Deus está sobre a tua vida, está sobre a minha vida, estava sobre a vida de José. E aí José, passando por esse percurso, foi preso, saiu de lá, estava lá no Egito, lá, tal, que não sei o quê. E aí, pela diferença dele, aparece uma oportunidade, e ele vai servir na casa de um homem que estava ligado com o rei. A Bíblia diz lá que a mulher daquele homem lá, de Potifar, se agrada de José, porque José tinha a presença do Espírito Santo. E aí, aquela mulher tenta se relacionar com José, e José tinha os princípios na vida dele. E eu admiro muito os princípios de José. E aí ele diz que não, só que a mulher fica com a capa, enfim, dá um fuzuê lá, mandam José preso. Você conhece a história, José vai preso, ele fica preso por um tempão, né? E aí ele tem umas revelações dentro da cadeia de uns sonhos lá, que não sei o que, enfim, José passa por um monte de situação para chegar onde Deus queria que ele chegasse. E aí, o que acontece que nós precisamos aprender com José, mesmo conhecendo toda a história dele, é que, independente de qualquer coisa, confiar em Deus em meio às nossas adversidades nos faz caminhar pela fé. O que acontece, meu irmão, quando a gente confia em Deus em meio às nossas dificuldades, em meio aos nossos problemas, em meio às nossas lutas, é uma forma de praticar a nossa fé. Porque você não vai praticar a sua fé quando você está passando por um momento bom. Você não vai praticar a sua fé quando sua conta bancária está cheia. Você não vai praticar a sua fé quando você está com a saúde plena. Você vai praticar a sua fé quando você está passando por uma luta, por uma dificuldade, por uma dor, por uma situação onde você não vê solução. E aí, muitas vezes, o planejamento de Deus para as nossas vidas é que nós venhamos, sim, praticar a nossa fé quando nós passamos por adversidades. Porque isso vai forjar no meio do caminho o nosso caráter e fazer com que nós venhamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós lá no futuro. Presta atenção. Tudo que você passa hoje na sua vida, nada é em vão.
tudo é um tempo para forjar o seu caráter para aquilo que Deus vai te dar e vai te revelar. Eu dou sempre um exemplo de mais ou menos o seguinte: ter carro é bom ou não é? Ter um carro para você dirigir, é bom ou não é? Todo mundo gostaria de ter um carro. Quem não tem, quem tem, queria ter um carro melhor, enfim. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Se eu pegar a chave do meu carro e entregar para o Arthur agora, e falar: filho, ó, tá aí, a bênção nas tuas mãos, o carro é teu, vai lá. O que vai acontecer com ele? Primeiro, ele não vai saber dirigir. Segundo, talvez não vai nem conseguir ligar o carro. Terceiro, se conseguir ligar o carro, o primeiro poste que ele achar na frente, o que vai acontecer? Ele vai bater. Você entende a analogia que eu estou fazendo? Que às vezes a gente tem que passar por alguma dificuldade para aprender alguma coisa, para lá na frente viver aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Então para de murmurar e entende que Deus tem algo maior. José, quando ele está passando por esses problemas, e quando ele é jogado na cova pelos irmãos, imagina, se coloca no lugar de alguém assim. Pô, imagina alguém te humilhar, imagine a sua família te abandonar. Mas ele sabia que existia um propósito muito grande na vida dele. E aí José é preso. Imagina dentro de uma cadeia, ele falando assim: quer saber de uma coisa? Meu, isso aqui está tudo errado. Olha onde que eu estou, a situação que eu estou vivendo, o problema, a dificuldade. Ninguém me vê aqui, eu estou cuspido, escarrado, jogado no meio dos ratos. E aí é um propósito de Deus para a vida de José. Ali ele está sendo forjado, ali ele está aprendendo, ele está recebendo na realidade. E a Bíblia diz que depois daquele tempo, Deus sopra o nome de José no palácio. E aí cai lá na boca do rei que existe um preso lá embaixo na cadeia que consegue revelar sonhos. E aí olha como é as coisas. Parece que no momento mais difícil da nossa vida, que nada vai dar certo, que tudo vai dar ruim, Deus só faz assim, ó, e o seu nome é soprado. E aí cai na boca de alguém. Sim. E aí sabe o que acontece, Tiago? O rei fala: eu estou perturbado, porque eu tive um sonho aqui que eu não estou entendendo nada. Mas alguém fala para ele assim: ei, rei, tem um menino lá aí, eu acho que José devia já ter os seus, talvez 20, 22 anos. Ele está preso lá na cadeia, mas ele revela sonhos. E aí o rei manda chamar um monte de gente para revelar sonho. Ninguém revela sonho nenhum, todo mundo enrola o rei, fala um monte de groselha para o rei. Chama esse menino aqui então. E aí José revela um sonho, porque ele tem a presença do Espírito Santo. Aquilo que você vai conquistar na sua vida, meu irmão, vai ser porque você tem a presença do Espírito Santo. Deus, ele vai entregar por você, porque a presença dele está com você. Aquilo que você nem sabe como você vai viver, você vai falar: meu Deus, é a presença do Espírito Santo na minha vida. E aí José vai até o rei lá. O rei conta aquele sonho maluco dele de espiga que sobe, espiga que desce, espiga que morre, espiga que levanta, espiga que anda, espiga que dá cambalhota. É um monte de espiga naquele rei. E ele fala: é o seguinte, rei, que é a real desse sonho? A parada é que vai ter um tempo de seca nesse lugar. E se você não providenciar um abastecimento, guardar recursos, todo mundo vai morrer de fome, inclusive a sua nação. E você vai ser o pior rei que existiu aqui. Mas também vai existir um tempo de abundância. E nesse tempo de abundância é a hora que a gente tem que administrar os recursos. O rei fala: rapaz, esse cara é inteligente, hein? É ele mesmo que eu vou usar. E aí ele tira José daquele lugar aonde ele estava e coloca ele num palácio. E aí a pergunta que eu te faço é: saindo da prisão para um palácio, quanto tempo demorou? Nada, foi assim, ó, um estalo de dedos. Sabe, às vezes as coisas acontecem nas nossas vidas assim, ó, da noite para o dia. Mas para isso acontecer da noite para o dia, existe um processo. O processo foi longo, José passou, mas nunca deixou a sua, diga, fé. E aí, sabe o que acontece? Às vezes, dentro da própria igreja, pessoas que ouvem a palavra do Senhor, terça, quinta, domingo, segunda-feira, quarta, vai na casa de paz, todo dia está ouvindo uma ministração, algo profético da parte de Deus. Quando acontece qualquer probleminha, a pessoa fala: já era, quer saber de uma coisa? Cansei, essa igreja de maluco, só tem gente que pensa em si, vou embora. É um processo que a pessoa não entende.
Eu fico imaginando se o pastor Silvio tivesse desistido na metade do caminho antes de vir para cá. Eu fico imaginando se você tivesse desistido da sua família. Eu fico imaginando se eu tivesse parado por vários motivos que eu tinha. Talvez nenhum de nós estaríamos aqui. Não para, porque existe algo maior para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para o seu ministério. Meu irmão, continua, não desiste. Tem fé. A fé é acreditar. Pastor, eu não estou vendo, mas eu acredito, eu confio. Deus está derramando uma palavra sobre a tua vida. Vai acontecer, vai dar certo, vai funcionar, mas você precisa ficar firme. Olha só, amanhã vai ter uma ministração. Fica firme. Quarta-feira, você vai entrar numa casa de paz, você vai ministrar, você vai profetizar para essa pessoa. Ei, algo poderoso vai acontecer na sua vida, mas fica firme. Seja firme, não desiste, não para. Jovens, o mundo tem um monte de ilusão para ficar desviando o seu olhar. Olha para lá, é aqui, é aqui. Fica firme. Tem um propósito de Deus na tua vida. Segura a onda aí. Não abandona o barco não, não desiste não. Para de ficar ouvindo outras vozes. Sabe, é burburinho daqui, é porque lá é não sei o que, é porque aqui não sei o que. Tapa os seus ouvidos para o mundo e abre eles para a voz de Deus. Abre. Olha só. E eu já estou caminhando para o final. Deus nos prepara para o propósito em meio à nossa jornada. A maior escola de José foi a vida. José entendeu que tudo aquilo que ele estava vivendo e passando levaria ele para o propósito que Deus tinha na vida dele. Sabe, às vezes nós paramos por tão pouco, como eu disse, por causa de qualquer tipo de decepção, nós deixamos de fazer aquilo que Deus tem para nós. E Deus tem algo muito maior para cada um de nós. E para nós vivermos tudo isso, nós precisamos entender uma coisa. E isso é obrigação minha e obrigação sua. Deus, ele usa o perdão para cumprir os seus propósitos. Sabe uma coisa que vai bloquear aquilo que Deus tem para a sua vida? A falta de perdão. Cara, isso é muito poderoso, velho. É verdade. Meu, o perdão é uma chave que você não tem ideia de portas que ela pode abrir. Enquanto você tiver rancor, raiva, mágoa, não se entender com essa pessoa, de verdade, desculpa eu te falar, você não vai viver os propósitos que Deus tem na sua vida. Porque é princípio de Deus. Se Deus mandou Jesus para que eu e você tivéssemos vida e fôssemos perdoados, quem sou eu e você para não perdoar uma cagadinha que o irmão fez comigo, com você? Pisou no meu pé, me machucou, acabou comigo, com a minha reputação. Meu irmão, você está em outro nível, você está entendendo? Está na hora de você ensinar a perdoar. Meu, está de boas, perdoa, acabou, passou, machucou, doeu. Mas existe algo melhor para você e você precisa querer viver tudo isso na sua vida. Olha só. Gênesis 45 da história de José, versículo 5, eu fiz questão de colocar aqui. É uma passagem onde José, ele diz para os irmãos, porque depois que José se tornou governador do Egito, meu irmão, houve grande fome naquele lugar. E a Bíblia diz que aquela fome assolou toda aquela região. E os próprios irmãos de José, a qual tinham jogado ele no buraco, você assim bem sabe, agora vão até o Egito para buscar comida. E sabe quem é o governador? José. E José, por sua vez, podia ser aquele cara arrogante e falar o seguinte: agora vocês vão comer na minha mão, porque é o seguinte, vocês me jogaram no buraco, através da vida de vocês, eu fui preso num calabouço, fiquei lá por anos e anos, e agora que eu sou governador, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pagar com a mesma moeda, vou acabar com a vida de vocês. Mas José não, Deus conhecia o coração dele, por isso até que chamou ele como governador. Fez o seguinte, José falou para os irmãos: agora não fiquem tristes, nem se repreendam por terem me vendido. Falando com os irmãos. Foi para salvar vidas que Deus me enviou à frente de vocês. Mano, olha, tem cara que, tipo assim, existe uns Steve Jobs na Bíblia. Sabe aqueles caras que tá além do tempo? É sério, mano.
Ele estava além, ele falou o seguinte, ó, sabe por que eu passei tudo isso? Não foi só para que eu fosse governador. Deus tinha um propósito maior com todo mundo. Ei, a sua vida existe um propósito maior na tua família. Ele estava falando o seguinte: Deus me levantou como governador para que eu salvasse vidas, para que não existisse fome. Porque se fosse qualquer um no meu lugar, o barco ia afundar, ia morrer. Ei, Deus está te levantando para uma geração onde você vai fazer a diferença. Ai, caramba, entende isso? Ai, meu Deus, jovem, coloca isso na sua cabeça. A vida passa tão rápido, Deus tem tantos planos para você. E aí ele fala assim: meu, está todo mundo perdoado, estamos de boas aqui. Olha onde eu estou agora, vamos para cima. Tem comida aqui para vocês, resumindo a história. E aí às vezes a gente fica com picuinha, sabe? Tipo, não vai, não rompe, não desenrola. Porque não vou. Vai viver sua vida. O pastor me cumprimentou na igreja, não vou mais para a igreja. Pastor, tadinho, pastor, acho que tem TDAH, tem autismo, tem tudo. Às vezes estou lá na porta, passa tanta gente na minha frente. É verdade, a pastora Evelyn já falou para mim. Ela falou, Michel, às vezes você não cumprimenta ninguém. Eu falo: ai, Evelyn, eu estou tão avoado, né? Mas aí a pessoa fica chateada, fica triste: não vou mais para a igreja, acabou, parei. Você está dando risada porque eu já fiz isso com você? Desculpa se eu fiz, não foi o propósito, né? Me perdoa, né? Senão não vai cumprir o seu propósito. Então assim, para de picuinha com os outros, de verdade, no seu trabalho, com as pessoas, né? Seja igual uma criança. Às vezes eu vejo o Arthur, é da hora, e eu vou encerrar por aqui que já deu 30 minutos. Eu vou buscar ele na escola, ele tem um amiguinho lá, ele sai triste da escola assim, ó. Aí fica assim: o que foi, Arthur? É porque eu briguei ali na escola, tal, com o Arthur Rume e tal, e ele me empurrou e eu caí, que não sei o que. E esse amiguinho dele, eu levo os dois para casa, né? Aí quando o amiguinho dele chega, ele diz: então, vem cá, pega na mão, entra no carro aqui, vamos conversar, e começa a tocar. Eu falo: quer dizer, e aí o que aconteceu há 5 minutos atrás? Nem lembra mais, passou. A verdade é que nós devemos ser assim, né? Perdoa, esquece, meu irmão. Todo mundo está sujeito a errar, todo mundo está sujeito a machucar, todo mundo está sujeito a um monte de coisa. Agora, de verdade, não guarda não, porque senão não vai ter propósito na sua vida. Olha a mentalidade do Steve Jobs e José. Ele falou: cara, eu só estou aqui porque Deus queria que eu salvasse vidas. A sua vida tem um propósito muito maior. Você está aqui na igreja porque você vai ser um canal de bênção para a sua família, para a sua casa, para o seu marido, para a sua mulher, para os seus filhos, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu tio, para todo mundo. Para de ser egoísta. E por último, Deus transforma o mal em bem, para nos preparar para algo maior. Gênesis 50, que é o final da história de José, versículo 20. Ele diz o seguinte: vocês planejaram o mal contra mim, eu fui preso no buraco e jogado, mas Deus tornou esse mal em bem, para que hoje sejam preservadas muitas vidas. Manos, essa história é fantástica. O cara estava além do nosso tempo. Sabe de uma coisa? Todo mal que fizeram para você, de alguma forma Deus vai transformar em bem, para que você viva tudo aquilo que Ele tem. Pastor, me machucaram, tá bom, tudo bem, mas entenda, vai ser um degrau para que você suba e vá muito além. Deus quer que você evolua, cresça. Você está aqui hoje para ouvir isso, né? Porque Ele quer isso de você. E essa noite, que você possa entender que existem planos na sua vida que só vão se cumprir a partir do momento que você entender esses princípios. Se você crê em tudo isso que eu falei, eu quero que você fique sobre os seus pés. Aleluias. Deus é bom demais, meu irmão. E aí, está chegando o final do ano, e eu falei sobre escolhas, porque todos os dias a gente acorda, filma o pai, Arthur, tá bom? Aí, valeu. Tirou uma foto bonita? Tamo junto. Qual é a escolha que você vai fazer mediante a tudo isso que você ouviu? Vai continuar sendo a mesma pessoa? Vai continuar sendo aquela pessoa que, tem mágoa de todo mundo. Eu passo por tanta luta. Parece quem que era aquele, ó céus, ó vida, ó terra. Eu não lembro daquele desenho como que chama. Não é da minha época, eu sou novo. Sou muito novo.
mas eu só lembro da fala, que eu vi em algum lugar. Para com isso. Deixa Deus fazer tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. E viva tudo aquilo que Ele tem. Chegou a hora, Leco. Está na hora de viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Viver mesmo. Mergulhar de cabeça. Falar, vou viver. Deus tem muito mais para mim, para você, para cada um de nós. É só querer. É só mergulhar. E se você crer, nós vamos louvar. Se tiver um louvorzinho, da hora. É o louvor. Eu vou construir. Isso. Entra nessa atmosfera aí, meu irmão. Porque você veio para adorar. Deus falou ao teu coração. Tu és meu fundamento. Diga. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, Ele é. Vamos adorar. és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluias. Ei. E aí eu finalizo aqui, fazendo aquilo que eu mais amo fazer. É dizendo para você o seguinte: existe um plano perfeito para cada um de nós. Isso é fato. Quer você acredite ou quer não acredite. Se não fosse assim, Jesus não teria morrido naquela cruz. Ele morreu para concretizar o plano que Deus tinha na sua vida. Por um erro, por uma falha, através de Adão nós pecamos e erramos, estamos juntos. Mas através de Jesus nós podemos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Deus tem um grande plano para a sua casa, para a sua família, para todos, irmãos. Entende? Ele tem, e ponto final. Mas existe uma vírgula aí. Qual é essa vírgula, pastor? Quem decide viver o plano que Deus tem para a minha vida sou eu. Sou eu quem escolho, sou eu quem decido. Não é a minha esposa, não é o Arthur, não é o Adriano, não é ninguém, Júlia. Quem decide viver aquilo que Deus tem para mim, sou eu. Quem decide viver aquilo que você tem, é Deus. É você. Aquilo que Deus tem para você, é você. A única coisa que Jesus ele diz para nós quando ele morre naquela cruz, é mais ou menos o seguinte: aquele que crer em mim, aquele que quiser, siga. Toma a sua cruz e vem para mim. Aquele que me reconhecer perante aos homens como o único e suficiente Salvador, eu serei o plano perfeito na vida dele. Porque existe um plano e um final desse plano. E o final desse plano é nós estarmos com Deus até a eternidade. Mas para que isso venha acontecer, eu e você precisamos escolher. Eu já fiz minha escolha, glória a Deus por isso. E eu tenho certeza e convicção, como muitos já fizeram também. Mas e você? A verdade é essa. Qual é a sua escolha mediante a tudo isso que você ouviu? Porque a Bíblia diz que Jesus está à porta e Ele bate. Eu não vou conseguir fazer aqui, mas ouve o barulhinho aí. E Ele diz o seguinte, ó: Jesus está à porta e bate. Ouviu? Está batendo aí no seu coração. Aquele que abrir a porta. Você entende que ele não está falando que ele vai invadir, que ele vai estourar, que ele vai entrar, que ele vai fazer a revolução? Não, ele está falando o seguinte: eu bato, aquele que abrir, eu entrarei e com ele eu cearei. Aí a escolha não é minha, é sua. Se eu pudesse, como eu falo várias vezes aqui, eu amarrava você e falava: aceita Jesus hoje na sua vida. Mas eu não posso fazer isso, porque a decisão e a escolha é sua. A única coisa que eu posso falar para você é: abre a porta do seu coração, deixa ele entrar. Pastor, mas eu vou ser crente, eu vou ser o quê? Você não vai ser nada, você vai ser você do mesmo jeito, só com uma diferença: com Jesus do seu lado, com Jesus morando com você. Porque ele é assim, ele sempre esteve no mesmo lugar. Só que sou eu quem escolhe, é você quem escolhe estar do lado dele. E essa noite a minha pergunta é bem clara e objetiva para você, que por algum motivo desviou o percurso, que está longe, está distante, se sente distante de Jesus. Ou talvez para você que nunca fez essa oração de aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida.
Pastor, vai mudar tudo na minha vida? Talvez sim, talvez não. Depende muito de você, porque quem muda, quem faz a diferença, as escolhas somos nós. Mas uma coisa eu te garanto, aquilo que Ele prometeu, que aquele que me reconhecesse perante aos homens no dia do juízo final, eu reconheceria perante ao Pai, isso você pode ter certeza que vai acontecer. Então, o meu convite, ou o final da minha ministração é esse: quantos querem voltar ou aceitar a Jesus essa noite? Quantos querem se reconciliar com Ele? Quantos querem vir aqui à frente e falar assim: sabe, pastor, eu quero, eu preciso mesmo, eu preciso mudar minha vida, eu preciso mudar minha história, eu preciso receber esse Jesus, eu preciso transformar, eu preciso de algo novo na minha vida, porque a escolha é sua. E se você estiver aí, é com você que eu estou falando mesmo. Sai do teu lugar e vem aqui que eu quero te dar um abraço. Quero te dar um abraço de verdade, um abraço de irmão, dizendo: tamo junto nessa peleja, tamo junto na caminhada, e nós vamos viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas depende de você. Eu não posso te obrigar, é você que pode escolher e determinar aquilo que você quer viver. De repente você está do lado dessa pessoa, ela está assim: eu vou, não sei, estou com vergonha. Meu irmão, dá um pedala a robinha nele, fala: vai agora aceitar Jesus, porque tem muita coisa para Ele fazer na tua vida. Para de ficar com esse mimimi, deixa Deus agir, deixa Ele trabalhar, deixa Ele fazer a diferença, deixa Ele entrar na tua vida e moldar tudo, meu irmão. Se você quiser essa noite, sai do teu lugar, vem aqui, o máximo que eu posso fazer é estender a minha mão, falar: vem, estou aqui, mas a escolha é sua. O que vão dizer? Não vão dizer nada. Não vão dizer nada, meu irmão. O que você vai dizer da tua vida? Quantos essa noite querem? Eu sei que